Bom, a gente abriu para perguntas. Como eu vou precisar de um tempo aqui para organizar, embora só tenha uma, tem algumas que chegaram também pelo Observador Político, que é um site aqui do Instituto. Eu queria usar a prerrogativa aqui para lançar uma pergunta que me ocorre a partir das exposições de vocês, que acho que tomaram rumos um pouco diferentes. Quer dizer, eu senti um sabor um pouco diferente na apresentação da Diana em relação à apresentação de vocês. Talvez valesse a pena que vocês comentassem se isso se deve ao fato de que um é um enfoque nacional e o outro é um enfoque, digamos, estadual, municipal, ou se há uma percepção diferente dos fenômenos e da capacidade de intervenção que o Estado tem em relação a esses fenômenos. Mas o tema que eu queria tratar aqui é o seguinte: é verdade que em São Paulo você tem esse processo, digamos, em que os fluxos migratórios, que durante os anos de 50 a 90, pelo menos, foram extraordinariamente violentos em relação à metrópole, que provocou um aumento da demanda por habitação e por todo tipo de serviço de infraestrutura, numa velocidade, numa escala quase que inatendíveis do ponto de vista do setor público, a estabilização desses fluxos abre uma janela de oportunidade para você poder qualificar as intervenções do setor público. Por outro lado, você tem, digamos, a disputa por espaço na metrópole é uma disputa competitiva. Você tem interesses que conflitam e disputam esse espaço. Uma coisa que é notável que tem acontecido, isso me leva a puxar, digamos, como é que é a relação setor público-setor privado. Quer dizer, houve nos últimos tempos uma produção sobretudo de prédios, né, de grandes edifícios, etc. Na cidade de São Paulo, quem anda por aí sabe disso, quer dizer, impressionante. Né, impressionante. Quem olha de fora tem a sensação que é o seguinte: ou você está usando terrenos vazios que poderiam ter outra destinação, pergunta número 1, é a melhor destinação ou não é a melhor destinação, ou você tem processos que são processos que, à primeira vista, parecem reproduzir o velho esquema de expulsão dos pobres cada vez mais para as periferias mais distantes, o que aumenta os custos de transporte das pessoas, enfim, tem uma série de... A pergunta é, em que medida hoje, na região metropolitana de São Paulo, o setor público tem capacidade de intervenção nesses processos, ou se, digamos, essas dinâmicas que ainda que marcaram o passado da urbanização, da metropolização brasileira, ainda são as dinâmicas predominantes. Podemos repetir a ordem, Pet? Bem, a primeira questão que você coloca sobre diferenças de enfoques. Eu, por perfil, eu sou uma municipalista. Eu acho que não se resolve o problema da habitação nos gabinetes de Brasília. Eu lembro quando eu era estudante de arquitetura, eu tinha uma professora, era moda, agora fazer plano municipal de habitação, né? Todo mundo tem que contratar, então há consultoria para todo mundo. Era plano diretor, na época do BNH. Eu lembro que tinha uma professora de planejamento urbano que ela disse que tinha feito 30 planos diretores, mas que ela nunca tinha ido numa cidade visitar para fazer o plano diretor. É o que acontece hoje no plano de habitação. O município não tem a menor capacidade de fazer um plano de habitação, ele contrata um consultor que de um gabinete faz o seu plano municipal de habitação. Então, eu acho que a atuação do governo federal não é esta atuação do governo federal, não é nada contra o Partido dos Trabalhadores, mas ela é muito de gabinete e ela é focada ainda no século XX, início do século XX, pós-guerra, quando nós achávamos, tem o processo de... Esses números da Diana são incríveis, né? Tem Minha Casa Minha Vida, tem não sei o quê, e aumentou 74% a favelização no Brasil. Por quê? Porque o processo de urbanização brasileiro ele é um processo incrível. De 1920 para cá, São Paulo cresceu 10 milhões de pessoas. Mas nem contratando todos os melhores planejadores do mundo, a gente dá conta disso. É incrível o processo e a vontade dos homens de viver na cidade, porque a cidade é melhor que viver no campo, ou nesses condomínios fechados por aí. Então,
informalizou. Não é ruim ter informalizado, é o que poderia ser feito. Os trabalhadores vieram, foram morar em que chama favelas, etc. E tal. E as pessoas em Brasília, elas têm uma ideia de que tem que acabar com as favelas no Brasil. Isso não vai acontecer, é impossível. Esqueçam. Não é porque o poder público não tem lugar de fazer isso. É que no município, para você fazer uma intervenção em Paraisópolis, nós temos, em geral, 1000 reuniões com a comunidade ao ano. O cara não sai da sua casa durante 6 meses. Ele fica pensando, será que eu vou para o apartamento? Aqui? Então, acho que o governo federal ele deveria passar a atribuição de discutir o território, o seu plano, para os governos municipais. Aí precisa capacitar as pessoas. Então, tem um gap grande entre o que Brasília pensa e os estados pensam e o município precisa fazer. Isso é uma coisa. A segunda é em relação à iniciativa privada. Bem, tudo é uma disputa no sistema capitalista. Obviamente, o governo tem que regulamentar essa situação. Isso eu acho que o governo tem dificuldade de se fazer. Se criou esse mito das EIs, a zona especial, onde achavam que ia se resolver todo o problema dos pobres no estado de São Paulo. O valor de uma terra às EIs é exatamente igual ao valor de uma terra que uma imobiliária compra. Não tem nenhuma diferença. Então, hoje, todos os terrenos são caros. E, para resolver isso, o governo teria que ter uma política de compra de terras muito grande. Esse plano que nós estamos agora batalhando para aprovar na Câmara, ele tem alguns instrumentos que, se os vereadores não captarem bem, nós vamos avançar muito. Por exemplo... não, mas está na Câmara. Desonerar as habitações de interesse social do estoque de produção habitacional. Então, no Real Parque, por exemplo, o arquiteto fez o projeto, aí, a hora que foi aprovado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, não tinha estoque habitacional mais. Teve que baixar os andares, o que é um absurdo, porque o cara já mora lá no Real Parque há 30 anos. Então, a legislação toda ela teria que ser, não é modernizada, se contemporaneizada. O que a cidade contemporânea precisa e os legisladores têm que fazer. O que acontece hoje, que isso não se resolve, porque os planejadores, os técnicos, arquitetos, urbanistas, engenheiros, pensam com uma cabeça de século XX. E, com isso, para mim, esta é a maior dificuldade que nós temos nesse país. Não é políticas públicas, é pessoas antenadas com a cidade contemporânea. Nós temos que... as pessoas têm uma ideia de Paraisópolis, Heliópolis tem que acabar, etc. E tal. Gentrificada, as pessoas estão excluídas, etc. Isso é uma besteira completa. Em Paraisópolis não tem arrastão, todo mundo anda na rua a hora que quer, criança brinca na rua, todo mundo trabalha. É uma cidade medieval, quando hoje que a gente luta por acabar com os carros na cidade, é uma cidade que não usa carros. É uma coisa fantástica a vida social que existe lá, mas o jornal publica aquelas fotos, só tem criminoso, usuário de droga, não sei o quê. Então, isso é que tem que acabar. A cultura brasileira, principalmente da academia, porque é quem vai formar profissionais para atuarem nesse campo, é que tem que mudar. Surgiram perguntas aqui enquanto eu enfim, elucubrava aqui no vazio. Uma das perguntas que surgiu, eu não estou te pedindo para você desviar, mas só para colocar isso aqui para a mesa, porque toca numa questão, a pergunta é para você, mas toca numa questão que foi levantada aqui pela Beth, que é a questão de quais são os mecanismos que incorporam, digamos, a participação da sociedade civil, e aí muito concretamente de moradores que residem num determinado local com determinadas características, no processo de desenho das políticas e implementação das políticas públicas. Enfim, aí você escolhe o que você quer tratar.
Bom, primeiro, né, você falou com relação ao enfoque, e aí acho que, na verdade, mais do que o enfoque é uma questão que a gente está diante dela e que a gente tem que caminhar. Quer dizer, o que significa a gestão urbana, o município com a responsabilidade, com todas as atribuições de gestão urbana, as novas atribuições que a Constituição de 88 estabeleceu e a capacidade de responder essas atribuições. Eu acho que a gente tem de tudo, assim, quer dizer, nessa visita a todas as regiões do Estado, a gente encontrou muitas vezes o carimbinho do plano de habitação de interesse social, que é a mesma empresa de consultoria que vai em todos e faz uma coisa, e a gente encontrou soluções muito interessantes de municípios que trabalhavam com o seu setor de assistência social, que trabalhavam com as equipes de saúde da família para identificar as condições habitacionais. Então a gente tem uma riqueza de experiências que ainda está muito pouco conhecida e muito pouco, na verdade, estimulada. Acho que a gente tem esse desafio grande. Quer dizer, a gente está num estado, num país urbano cada vez mais, e a gente ainda os mecanismos ainda são muito precários. Eu acho que a gente tem as situações de exceção dos municípios que tem e os outros não. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que caminhar para isso, e o caminho para isso tem várias formas, né? E principalmente nas questões onde você tem a interdependência regional, isso ainda está pouco discutido. A questão habitacional mesmo, a gente dentro da própria Secretaria CDHU, a gente tem vários defensores que a questão habitacional é exclusivamente municipal, mesmo numa região metropolitana, e outros que dizem que não, quer dizer, é impossível você pensar na questão habitacional sem considerar o contexto da região. Quando a gente fez a discussão exatamente do plano estadual no fórum da região metropolitana de São Paulo, a grita dos municípios era por ter um rebate regional. Agora, como é que a gente monta isso? É desafio. A questão da estabilização dos fluxos migratórios, eu acho que uma coisa é a estabilização dos fluxos, outra coisa é o crescimento, que ainda é muito significativo. O incremento populacional, mesmo que percentualmente seja pequeno, ele ainda é significativo. E se a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, na região metropolitana de Campinas, e ver como é que esse padrão de ocupação predatória ele se reproduz nas regiões, quer dizer, por mais que o ritmo não seja tão grande como foi na coisa, os modelos e a questão toda da valorização imobiliária tão acirrada está produzindo os mesmos resultados. Então, eu acho que não nos libera, não. Ajuda, talvez, a ter condição de pensar, mas não nos libera dessa função. A relação do setor público com o setor privado, eu acho que ainda tem muito para caminhar. Quer dizer, esse ensaio, por exemplo, de trabalhar com parceria público-privado, o que é isso ainda? O que é isso em habitação? Como é que você combina, de fato, as ações? Como é que o capital privado assume os riscos que deve assumir para atuar no desenvolvimento urbano? Acho que não tem que caminhar muito. Eu acho que a lógica ainda tem sido da valorização imobiliária. Tem exemplos concretos de PPPs na área habitacional enfim, que mostram um caminho ou não? Na verdade, teve uma em Brasília que não prosseguiu, teve o município de São Paulo fazendo uma e o Estado está lançando outra. Quer dizer, é muito embrionário. Muito embrionário, ainda é difícil de verificar. A questão interessante isso que a Beth falou, né? O fato de delimitar as EIs não significa parar a valorização. Então, quer dizer, a gente tem que pensar mesmo como é que esses mecanismos vão trabalhar. Agora, o fato de existirem as EIs, pelo menos que o plano diretor tenha pensado no território, incluindo a habitação de interesse social como parte das funções da cidade, eu acho que é um avanço e que a gente tem que caminhar para isso. Agora, se isso consegue atuar, a gente tem que buscar outros mecanismos para na verdade, intervir na valorização. Que mais? Mecanismos que incorporam a participação da população. Então, esse acho que é um campo enorme, né, de discussão. Vai desde dos conselhos gestores das EIs, cada EIs, né, no município de São Paulo tem que ter um conselho gestor. A gente trabalhou no município de Santo André, tem as COMUs, que são as comissões municipais de urbanização e legalização. Quer dizer, e mesmo a prática da CDHU de urbanização de favelas, isso exige uma interface direta, né, com a população, que não é nada simples, que exige estabelecimento de pactos, que no Rio de Janeiro a gente tem notícia lá dos pousos, que são escritórios que na verdade, eles acabam sendo criados para poder fazer a gestão de conflitos, quando você tem o direito de laje, você não tem mais o direito do território, você tem o direito de laje, que é uma casa em cima da outra, acho que se colocam outras coisas e a participação é necessária. Essa discussão toda dos conselhos, quer dizer, essa estrutura institucional que criou os fundos e os conselhos municipais de habitação, como é que isso tem de fato funcionado, quais são os conselhos que conseguem ser representativos e legítimos. Acho que a gente está começando só alguns mecanismos. Acho que
Eu já dou a bola para você, Diana, que surgindo aqui umas perguntas. Você vai ter que defender o nível federal aqui. Não, mas a origem dela, gente, né? Os velhos hábitos morrem devagar. Que é uma questão que surgiu aqui, que tem a ver. Depois eu queria, em algum momento, que você comentasse muito concretamente como é que se dão esses processos de participação, porque você tem uma experiência local que eu imagino que seja rica e muito interessante. Mas é uma questão para você, Maria Cláudia, sobre, e que tem a ver com, digamos, com que tipo de intervenção é cabível ao Estado nesse processo. E é uma pergunta quase técnica, que se eu entendi bem, que é a compatibilidade entre, digamos, as tipologias que são geradas no nível municipal e as tipologias que são geradas no nível estadual. Esse sistema de dados, eles se conversam bem, quer dizer, tem integração pelo menos nesse nível, digamos, da análise da informação, ou são frequências divergentes? Eu acho que é um processo em construção. Quer dizer, por exemplo, no processo de elaboração do plano estadual e o plano municipal de habitação em construção, a gente sentou várias vezes com o município para procurar. Os caminhos eram diferentes, a gente buscou alguma coisa de unidade, mas ainda está muito distante dessa integração. Acho que, na verdade, é uma função que tem que ser desenvolvida, mas ainda que tem que caminhar bastante. Legal. Diana, volto a bola para você. Você terminou dizendo o seguinte, falando um negócio você pôs duas ênfases que me chamaram a atenção. Uma na importância de melhor definição no nível constitucional das competências. E outro do grande pacto republicano. Né? Eu vou ser franco com você. Eu confesso meu ceticismo em relação às duas coisas, né? Eu acho que é o famoso esperando Godot aí, e a realidade passa por outro canto. Mas queria que você, enfim, comentasse um pouco essa tua percepção, digamos, de que você tenha sobretudo no plano federal, que você tem algumas intervenções de ordenamento legislativo que são fundamentais. Bem, primeiro, eu vou fazer um comentário rápido sobre o tema federal, aí que foi iniciado até um comentário da Beth, né? Quer dizer, na verdade, veja só, a Câmara dos Deputados hoje, ela, tudo bem, ela regula, mas há outras instâncias que regulam igualmente, né? Isso é muito pouco conhecido pela comunidade, pela sociedade brasileira, certo? Ministério Público, por exemplo? Por exemplo, o CONAMA. Tá? O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tem cerca de 120, acho, membros, né? Mas algumas resoluções têm implicações seríssimas, especialmente sobre a questão urbana, do solo urbano. Né? E muitas vezes não tem representantes, entende? Quer dizer, especialistas que possam rebater. Enfim, há uma questão a ser consertada ainda. Tanto é que o Código Florestal, todo o Brasil viu isso, a dificuldade que foi, porque grande parte daquelas questões tinham sido reguladas, especialmente por portarias do próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente. Com todo respeito aos colegas do meio ambiente, eu conheci a SEMA nascer, eu conheci a IBAMA nascer, tá certo? No final dos anos 70 para o começo dos anos 80, que eram 5 salinhas ali no Ministério do Interior, e hoje você vê, não é, esse forte aparato institucional, né, Instituto Chico Mendes, o IBAMA, o CONAMA, o próprio Ministério, quer dizer, uma forte atuação nesse assunto. Ou seja, por que eu estou colocando isso? Porque, na verdade, toda essa regulação que nós temos, o marco que nós temos para praticar as políticas públicas, esse é o ponto. Esse é o ponto, entendeu? Quer dizer, nós só podemos praticar as políticas públicas, fazer os projetos, adotar os projetos, fazer acontecer, se nós obedecermos a um marco estabelecido. Senão nós estamos contra a lei. É isso que eu acho que é importante, essa observação, porque todos os países no mundo que tentaram resolver isso, e alguns até resolveram, enfrentaram todos os paradigmas deles, enfrentaram todas as instituições, até viraram um paradigma, que é o caso da China, certo? Por exemplo, Singapura comprou muitas terras para fazer a reforma deles, tá certo? O Estado atuou fortemente na compra de terras e produziu e acabou, assim, zerou o déficit habitacional em Singapura. Por isso, quer dizer, são decisões que não são triviais, são decisões de coragem, não é verdade? E não é só de um poder e nem de uma pessoa, né? Tem que haver uma coalizão para que isso aconteça. É nesse sentido que eu falo. Né? Porque não adianta, por exemplo, um país que tem milhares de pessoas vivendo
tá certo, sem regularização fundiária, sendo marginalizadas, sujeitas a qualquer tipo de problema, porque não tem nenhum direito à infraestrutura, porque está em zona rural, mas sendo que ali está colado na zona urbana, mas a lei fala não, que ela não pode ser regularizada porque ela está na zona rural, porque tem um perímetro urbano que não é avançado. Tá certo? Quer dizer, então, tudo isso é que regula a nossa prática. No caso de São Paulo, não é? Quer dizer, como as ações são mais intraurbanas, digamos assim, em áreas mais consolidadas, isso é menos complexo até. Não quero dizer que não seja, talvez seja menos. Mas em outras cidades, por exemplo, que eu conheço no Brasil, especialmente falando no caso de Brasília, que é um caso, assim, um paradoxo, por quê? Porque a terra era pública, quer dizer, sendo a terra pública, seria mais fácil fazer as coisas, entende? Só que é tão complicado o processo, porque é tudo por licitação. O pobre não tem condição de entrar na licitação, ele não entra na licitação. Qual foi a alternativa lá? A alternativa lá foi dar o terreno. E isso superou, tá certo? Cerca de, sei lá, quase 70 favelas foram erradicadas, e hoje as pessoas vivem em cidades. Esse é um ponto. Mas o outro ponto qual é? Tinha uma política de conter o crescimento. Essa política era institucionalizada. Não podemos deixar a cidade crescer. Só que a cidade crescia, porque as pessoas iam para lá. As pessoas compravam áreas que eram vendidas, que eram ofertadas por antigos fazendeiros, que não foram desapropriados quando a capital federal, tá certo, foi transferida. As pessoas precisam morar, eram pessoas de bem, eram funcionários públicos, bancários, professores, que compravam suas terras, compravam seus terrenos e construíam suas casas, porque os aluguéis do plano piloto eram muito caros. Enfim, quer dizer, é isso que eu estou querendo colocar, quer dizer, se de fato você não cria esse ambiente favorável, tá certo? Que ajude as pessoas a superar esses problemas, as pessoas se viram mesmo. Aí estão as favelas, os loteamentos clandestinos, as áreas de risco. O Brasil vê isso todo dia. Então, o que é interessante nesse aspecto é que, no caso de Brasília, eu até reconheço, há também, e por um lado, quer dizer, há muitas pessoas bem intencionadas, eu não estou falando disso, eu estou falando apenas do paradigma, tá certo? Do referencial que essas pessoas têm de políticas, né? E até de conhecimento para tomar decisões. Por exemplo, esse tema da gestão plena está em discussão a Lei 6766 há anos. Eu discuto a 6766 desde os anos 80, nós discutimos até hoje, não tem uma solução. Por quê? Porque quando ela foi estabelecida, para quem não sabe dos detalhes, a Lei 6766 regula o parcelamento do solo urbano e diz exatamente o que deve ser feito para que aquele terreno seja disponível para as pessoas comprarem e fazerem suas casas. Certo? Isso é uma coisa básica. É uma atividade de urbanização, é a principal delas. É a principal delas, né? Então, nesse contexto, a revisão recente da Lei 6766 estabeleceu o quê? Que só pode fazer parcelamento do solo urbano o município que tiver gestão plena. Mas o que é gestão plena? Gestão plena é um município que tem Secretaria de Habitação, de Meio Ambiente, tem Conselho... Gente, nenhum vai fazer, nenhum, vai ficar pior a situação, percebe? Então, falta um pouco, um conhecimento, entende? De como as coisas acontecem nesse país, como é que a dinâmica de urbanização acontece, como é que a cidade acontece. Falta essa visão. Por exemplo, também, eu acho uma coisa muito séria, nós não termos nada no que respeita ao desenvolvimento econômico e à geração de emprego nas cidades. A nossa lei de cidade não fala nada sobre isso. Nada. É como se não existisse. Que as pessoas vivessem apenas lá, entendeu? Sem necessidade de sobreviver. Enfim, então tem questões aí, ou seja, uma visão holística é necessária. Nós não temos essa visão holística no nosso país. Nós não temos. A nossa regulação urbana, infelizmente, eu falo com muita tranquilidade, eu sou arquiteta também, tá certo? E eu reconheço isso, quer dizer, há um domínio, um predomínio, tá certo? De uma visão jurídica, legalista, não é? Que não deixou evoluir, não deixou que as coisas evoluíssem da forma correta também. Eu falaria muito mais, mas é mais ou menos... Eu tenho que... E com grande eloquência, né, Diana? Olha, a gente tem que ir se encaminhando aqui para o final. Para o final, tem duas coisas aqui que eu acho que valeria a pena tratar. Uma por obrigação, porque nos chegaram perguntas através do site do Observador Político, que é um site que o Instituto organiza. Teve uma pequena entrevista com você ontem, a gente pediu perguntas e surgiu uma pergunta que eu gostaria de fazer. A outra é quase uma pergunta, digamos, quase de obrigação locacional, estou brincando, que é a questão dos centros da cidade, né?
enfim, você olha no mundo afora, quer dizer, toda cidade que quer tem alguma ambição global, enfim, de dizer, olha, essa é uma cidade que vale a pena para viver, vale a pena para investir e tal, ela tem uma intervenção no centro que é uma intervenção ambiciosa, agressiva, do ponto de vista arquitetônico, etc. Né? A gente não percebe isso nas grandes cidades brasileiras. Eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão. A última que eu faço aqui, pensando uma pergunta que veio aqui de um internauta, que pode ser interpretada como um viés conservador, mas que eu acho que é interessante, que é digamos, o risco de você, digamos, no processo de regularização fundiária, você legalizar ilegalidades, né? E, portanto, alimentar processos de ilegalização na tomada do solo. Né? Como lida com este tipo de contradição? Então, queria que vocês comentassem aí livremente as três, essas perguntas finais, que fizessem as considerações finais, que quisessem fazer. Eu tenho mais aqui uns 10 minutos para as três comentarem, não para cada um, eu vou ser apedrejado. O primeiro ponto é a questão dos centros da cidade, né, esse processo de esvaziamento, falta de ambição com relação ao centro. Eu começo pela Beth e, enfim, 3 minutos. Bem, tolerância. Como é a mensagem final, eu vou deixar, então, a mensagem final. Primeiro, eu acho o seguinte, nós temos visto nos debates mundiais, ontem, por exemplo, eu assisti uma palestra do professor Ian Gell, que é um homem que defende que os carros desapareçam da face da Terra, que a visão do mundo é outra. Mas ele é interessante porque ele começou a palestra dele dizendo assim, cada dia eu amo mais a minha cidade. Então, essa é uma das mensagens aos paulistanos. Copenhague. Não, mas ele vale, vocês não são paulistanos legítimos. Esses dias eu li um artigo de um professor da FAUSP dizendo que São Paulo vai morrer. Isso é um cara que não ama a cidade. E eu amo, não sou curitibana, mas gloriosamente tenho o título de cidadã paulistana, eu amo a cidade. E a outra mensagem é do urbanista brasileiro, pouco reconhecido, mas um dos maiores nomes do mundo, Jaime Lerner. Nós que amamos as cidades e que somos arquitetos e urbanistas, que fazer com que a cidade se torne melhor. Então, esses projetos que São Paulo faz, não é porque eu estou trabalhando nesse trabalho do Plano Municipal de Habitação, mas eu acho que o Plano Municipal de Habitação e as intervenções da Prefeitura de São Paulo, eles são um exemplo mundial. A Diana disse que a China na Índia tem um Plano Nacional de Habitação. Tem uma favela que fui lá esses dias, Dharavi, daquele milionário lá, eles não tem banheiro. Sabe o que é isso? 1 milhão de pessoas vivem num lugar que não tem banheiro individual. Dharavi. Não tem banheiro. Então, eles têm um plano nacional e não tem banheiro. Paraisópolis, nossa considerada maior bairro precário, tem 80% de esgoto coletado, diga-se de passagem, mais que os vizinhos predadores do Morumbi, que só tem 50%. Então, eu acho que a acupuntura municipal... A Beth veio instigar a velha luta de classes aqui, né, Beth? Meu passado comunista. Não, é que o cara fala que invade, rouba, não sei o quê, e polui o ambiente. Então, acho que isso é fundamental, que a gente ame a nossa cidade e que ache que cada dia ela vai ser melhor. Aí a gente consegue fazer políticas públicas que mudam a cidade. Eu acho que o caso da regulamentação, desculpe, para falar do centro, mas eu acho importante. As pessoas falam assim, precisa regularizar tudo. Eu também acho, precisa regularizar tudo. Só que a legislação não permite. Não permite. Nós estamos com um conjunto habitacional do Singapura de 1994, 2.000 unidades. Nós conseguimos aprovar esse diabo desse troço para comercializar a semana passada. Então, o que a gente tem que fazer opções na vida? Escolha de Sofia. Desde os 2000
na rua ou em prédio irregular. E muda a lei com o passar do tempo. Vai dizendo, ó, isso aqui tem que mudar aqui, tem que mudar ali. Mananciais, é claro, o Lacir está aí, é um... Se a gente fosse observar a lei dos mananciais, saíam 2 milhões de pessoas e iam morar na Serra do Mar, provavelmente. Então, é aquela coisa do jogador de futebol. A bola sai quadrada e a gente vai arredondando. Se for observar a lei, não faz uma urbanização de favela na cidade de São Paulo. Então, você vai fazendo e mudando a lei, e aí vai a coisa arredondando. E quanto ao centro da cidade de São Paulo? Isso é um mito, hein? Que você falou. O centro ganhou população no último censo, muita população. Se você andar ali na região da 9 de julho, existe um conjunto enorme de novos lançamentos, o que vai prejudicar a política habitacional para baixa renda, porque um apartamento de 40 metros quadrados na Augusta custa 300 mil reais. Aqui no Largo do Arocho custa 200 mil reais. Então, já se descobriu esse viés aí bom para os novos lançamentos. O que é bom, você vai ter mais habitação na área central. Mas o nosso centro de São Paulo, apesar de todos os problemas que ele tem, ele é lindo e inclusivo. Nós aceitamos pobres no centro de São Paulo. No centro de Paris não tem nenhum migrante de cor afro-parisiense, não tem migrante colombiano. O cara mora, ninguém sabe aonde. Madrid não tem, Londres menos ainda, Nova York mais ou menos. Aqui não, aqui a gente tem 40 mil famílias vivendo em pensões, porque os cortiços estão sendo readequados, se transformando em pensões. Tem pessoas de baixa renda vivendo em prédios. Então, tem muitas ações governamentais. Você pode olhar aqui, vai ter dentro em breve esse fantástico projeto que é a Praça das Artes. Você vai ter orquestra, etc, etc. A Roosevelt vai ser entregue, tem a Biblioteca Mário de Andrade, tem a questão ali da Nova Luz, que todo dia é barrada na justiça, a coisa não é fácil. Ali também vão ter 3 mil unidades habitacionais. Então, o centro eu comecei a trabalhar no centro em 1992. São 20 anos. De 92 para cá, ele melhorou. Agora, com esse fluxo de gente que tem, de milhões de pessoas que passam para lá e para cá, dá a impressão que ele é deteriorado. Mas ele não é. Eu acho que o governo tem que investir mais, os 3 governos. O CDHU lançou um programa agora de PPP para construção de unidade no centro. Mas o que não acontece é que é um problema também cultural. Um jovem hoje, de classe média, nunca veio ao centro de São Paulo. E, então, dissemina essa ideia de que o centro é perigoso, você é assaltado a cada 2 minutos, é cheio de drogas, é pó, etc. Tal. Então, acho que também essa parte da cultura paulistana tem que ser adequada um pouco mais. E que os paulistanos amem mais a cidade. Porque no Rio de Janeiro, todo mundo acha, qualquer carioca acha a cidade de São Paulo linda, maravilhosa, o Rio. Tá cheio de problemas. São Paulo, nenhum paulistano gosta. Então, é uma invenção de cultura. Beth, só aproveitar que você mencionou o Rio, para não dar a ideia de que a gente fez uma coisa explicitamente bairrista aqui. A gente tentou chamar gente do Rio com enorme insistência e fomos desapontados em todas as nossas tentativas. Por causa da Rio Mais 20. Bom, falar primeiro que acho ótima essa oportunidade. A gente está colocando questões que são candentes mesmo e que os debates apaixonados mostram isso.
Primeiro, falando sobre a regularização fundiária. Acho que tem várias questões para considerar sobre a regularização fundiária. De um lado, a gente tem, né, até pelo que a Diana veio falando dos instrumentos, a gente tem um arcabouço de legislação urbanística e de legislação ambiental que não conversam em muitas coisas. E que, aí a Beth falou dos mananciais, acho que a gente tem algumas coisas que a gente teria que superar e encaminhar. Então, a gente tem muitas coisas que a gente tem dificuldade para efetivar a regularização e até com ganho de qualidade de intervenção por conta desse coisa. E aí a gente vive os dramas de ter dentro do PPA do Estado na habitação uma linha de ação de regularização de conjuntos habitacionais. Porque é isso, a produção gerou um passivo enorme que tem que ser encaminhado. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nos instrumentos, nos urbanísticos, nos ambientais. Agora, assim, a gente tem um passivo tão grande que não vejo como, quer dizer, a gente intervir o grau de intervenção é que vai definir alguma coisa. A gente aceitar tudo, eu acho que não é o caso. Qual é o limite, como é que isso se vincula com os outros investimentos de urbanização? Então, acho que é esse o dilema que a gente se coloca na regularização fundiária. Agora, se a gente não trabalhar com isso, quer dizer, era até uma dificuldade que a gente tinha. Quais são os indicadores de regularização fundiária que a gente ia trabalhar no plano estadual? A gente acabou trabalhando com o indicador de programa, que é o Programa Cidade Legal, que foi aos municípios do estado e que detectou com os municípios os núcleos passíveis de regularização. E chegamos a 2 milhões de domicílios no estado de São Paulo. É uma coisa enorme e com graus muito diferentes. Então, a gente tem que entender o que é essa irregularidade, como é que a gente atua nela. Com relação à área central, eu acho que o desafio não é especificamente de política habitacional. Então, tratar o centro de São Paulo exclusivamente como política habitacional, a gente não vai resolver nunca. Quer dizer, a gente tem um trabalho grande, estava aqui a Soninha do programa de cortiços que a CDHU trabalhou em parceria com a prefeitura, mas que a ação ainda é muito pouco expressiva, né, no resultado urbanístico e tudo mais. Tem ações interessantes, tem padrões arquitetônicos interessantes, mas se isso não tiver casado com uma diretriz aí de linha de ação urbana, né, que aí a gente fica tanto no plano diretor estratégico como de linhas de investimento, quer dizer, a gente tem patinado, eu acho, ainda na intervenção. A gente tem potenciais, mas a gente vê que a qualidade, na verdade, a gente está no centro há, sei lá, 10 anos, um pouco menos que isso. A gente vê que, quer dizer, as condições até físicas urbanas, elas são ainda precárias. Quer dizer, tem uma potencialidade enorme que está muito pouco explorada, quer dizer, está muito pouco, na verdade, aproveitada. Então, eu acho que pensar no centro teria que se pensar em políticas gerais e pensar em incentivos mesmo, em que tipo de linha de ação. A gente tem um grande desafio que a gente passou na discussão do plano estadual, a discussão da alocação social mesmo, não como acesso à habitação, mas como locação, que é uma palavra que acaba ficando proibida. A gente apresenta isso num conselho e tem a reação de todos os presentes, desde as entidades populares até todos. Quer dizer, a gente tem uma série de coisas que a gente teria que superar para poder pensar que são espaços que poderiam ter usos por períodos, por faixas de vida da população, que o centro é atraente, em outros momentos não. Se a gente falar com o padrão de aquisição de unidade habitacional com financiamento e só, a gente tem encontrado resistência. Então, acho que o centro é um desafio aí à parte. E é isso por enquanto. Obrigada. Diana, você fecha aqui. Rapidamente. Como diz o amigo, não diga coisas que você não possa cumprir, né? É bom que descontrai um pouco até, né? Bem, desculpa, mas eu vou só retomar um tema que você falou sobre o tema da regulamentação das competências constitucionais com relação à União, Estados e Municípios. No final do ano passado, já houve a regulamentação dos licenciamentos ambientais, né? Porque no Brasil, tanto o governo federal quanto os estados e os municípios podem licenciar, né? Então, essa regulamentação é recentíssima, né? E eu acho que foi muito útil, pode criar algum problema, mas, de todo modo, era necessário porque havia muito conflito. No caso urbano, isso ainda não aconteceu. Está previsto, se eu não me engano, há uma série de 10 projetos de lei já buscando essa regulamentação, ou seja, quais são as atribuições de cada esfera quanto à habitação, desenvolvimento urbano e o transporte. Bem, isso para esclarecer. Quanto à questão dos centros das cidades, especialmente aqueles em fase de precarização, deterioração, algumas experiências no mundo mostram
que orientar investimentos com usos dirigidos, né, tem melhorado as condições, pelo menos de precarização, de crime e violência. Aconteceu em Nova York, né, com aquela ação muito interessante, onde foram direcionados, por exemplo, usos de comércio, né, inclusive o setor público bancando isso, porque ele tem interesse que a área se requalifique, né, para, por exemplo, atrair pessoas jovens, famílias com crianças, né, tipo lojas de brinquedo, por exemplo. Quer dizer, então é uma estratégia que pode ser trabalhada. Eu concordo plenamente com as colegas. Quer dizer, tem que ser uma ação articulada de usos diferenciados, né? Não apenas a habitação, que é muito importante, porque permanece, quer dizer, tem uma duração muito maior das pessoas ali, mas de usos, tá certo, de serviços e de comércio, orientados com essa estratégia de fazer com que você mude um pouco, tá certo, a frequência, digamos, dos lugares. Eu acho que é por aí, seria uma coisa interessante, né? Quanto ao tema da regularização fundiária, eu acredito que o Brasil podia fazer muito mais, muito mais. Todos aqui reconhecem, aqui já foi dito, quer dizer, tanto, porque nós temos um problema muito sério, nós temos as terras da União, as terras dos municípios, as terras dos estados e as terras privadas, né? Você não tem, no caso da regularização fundiária brasileira, você não tem nenhum, digamos assim, cadastro, digamos assim, de registro que você consiga conversar tá certo? Essas informações. Primeira coisa que precisaria ser feita, que não foi feita. Hoje você tem, no caso de São Paulo, especialmente nas grandes metrópoles, grandes áreas da União, sejam remanescentes da rede ferroviária federal, que está em processo de liquidação e até hoje a maior discussão para a gente utilizar, que é importantíssimo para o transporte, é importantíssimo para a habitação, né? E para inversões de desenvolvimento urbano. Então, quer dizer, nós acreditamos fortemente que essa ação de regulação fundiária, ela não é tão, ela é complexa, mas ela é menos complicada, entendeu, do que outras a resolver, porque as pessoas já estão ali, não é? Elas já moram ali, no caso de habitação, né? E eu acho que um acordo, por isso que eu defendo o Pacto Republicano, porque o Ministério Público, que, por exemplo, eu digo aqui, faço um depoimento muito tranquilo para vocês. Quando eu fui secretária, quando eu estive secretária no Distrito Federal, eu recebia todos os dias uma notificação, entendeu? Para dizer o que eu estava fazendo. Quer dizer, isso eu acho isso é uma questão que tem que ser consertada, certo? Porque enquanto não houver uma convergência, tá certo, para superar esses problemas que não são da sociedade brasileira como um todo, as pessoas têm que estar sensíveis a isso, percebe? E eu acho que tem que ser alguém que tenha condição política, não é, para passar esse recado. E não é uma tarefa de só uma pessoa. Por isso, mas isso pode ser motivado. Então, eu acredito que a sociedade tem que se organizar para isto, né? Isso é muito importante. Defendo como uma das principais prioridades da política urbana brasileira a regularização fundiária, tanto em âmbito estadual, tá certo, das terras, não é, que ainda tem, especialmente das áreas de parque, tem muito parque estadual, né, e com pessoas vivendo nelas, né, como dos municípios e as terras da União. A União tem uma enormidade de patrimônio da rede ferroviária federal, você tem toda a parte da Previdência, né? Tem muitos imóveis aí que também podem ser utilizados e regularizados para esse fim. Mas eu não desisto, assim, no que respeita a defender a ideia do pacto. Eu acredito que se o Brasil vier a ter, digamos assim, uma coalizão, né, em prol do desenvolvimento das cidades, da melhoria das condições de vida das pessoas, não é? É possível que isso aconteça. Mas tem que haver, na minha opinião, uma concertação, tá certo? De todo, e não é apenas do Executivo. O Judiciário tem que estar presente, o Supremo Tribunal tem que estar presente. Isso não é uma canetada para uma situação, não é? Tem que estar presente, o Ministério Público tem que estar presente e também a Câmara e o Senado. Essa é a minha recomendação. Bem, a minha recomendação é uma salva de palmas aqui para as três presentes. Obrigada. Bom, obrigado.